Olá, queridas Déboras, espero que seja tudo bem com vocês. Chegamos em mais uma reunião mensal, né? Nossa última terça. A gente tem se encontrado todas as semanas no nosso plantão de oração e tem sido muito legal, tem sido muito bom. A gente fica muito feliz em poder compartilhar com vocês todas as semanas. Momentos de oração, momentos de entrega, que a gente realmente coloca ali todas as nossas necessidades, pedidos de pessoas queridas, e tem sido muito bacana compartilhar esse momento de fé com vocês. E hoje é o dia da nossa reunião, que se tudo estivesse nos moldes convencionais, a gente estaria se reunindo, se abraçando, compartilhando aquele cafezinho gostoso, mas infelizmente a gente ainda continua nessa situação de pandemia. Nem por isso a gente deixa de se reunir, de compartilhar da palavra de Deus e de trazer uma mensagem. E hoje a mensagem que eu quero compartilhar com vocês é algo que Deus tem colocado no meu coração, muito mais como um consolo e como uma comprovação da certeza, do cuidado e do amor que Ele tem pela minha vida, pela vida dos meus filhos, da minha família. E eu tenho certeza absoluta que esse cuidado e esse amor se estende a vocês também, se estende a todos aqueles que são chamados de filhos, né? Tivemos a graça imerecida de sermos alcançados um dia por esse amor. Um dia Jesus nos chamou e constrangeu nosso coração até a cruz. E graças a isso a gente pode compartilhar desse amor e receber desse presente que é ter uma vida com Jesus, que é ter uma vida de quem caminha com Ele na alegria, na dor, sabendo que Ele tem nos sustentado e que Ele vai continuar sustentando. Eu tenho passado dias turbulentos, como muitas de vocês já sabem. Eu já tenho pedido com uma certa frequência oração pela vida da minha família, especificamente pela vida do meu filho Mateus. No começo do ano eu compartilhei com as irmãs que estavam na nossa primeira reunião as coisas que estavam acontecendo na vida dele, como ele tinha a possibilidade de estar indo para fora do Brasil para jogar basquete, e as coisas foram acontecendo muito rápido na vida dele. Ele tem apenas 13 anos. No começo do ano eu disse que as coisas tinham se acalmado e que a gente tinha decidido esperar, porém não se passaram muitos dias dessa reunião e as coisas realmente começaram a acontecer de novo, e dessa forma começaram a acontecer de um jeito que a gente se sentia mais preparado, entendendo que as coisas estavam acontecendo com a direção de Deus, com os propósitos que Ele tinha pra gente. E em todo momento, desde o começo do ano até hoje, eu tenho visto Deus guiando, Deus abrindo as portas, Deus dando o melhor dele para que a gente possa ter certeza no nosso coração, principalmente no meu coração de mãe, que muitas vezes fica angustiada, mas tendo essa certeza de que Ele está no controle das nossas vidas. E não há nada mais reconfortante do que saber que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem dado toda a direção, todo o encaminhamento para aquilo que a gente precisa. Não tem sido fácil. Eu me sinto todos os dias da minha vida entregando o meu Isaac. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Existem momentos na nossa vida de mãe que a gente tem que abrir mão daquele cuidado que só a gente tem. Existem momentos e situações na vida dos nossos filhos que não bastará mais a gente guiar os passos, a gente conduzir, porque eles vão ter que se virar por eles mesmos. Muitas situações acontecem de uma forma boa, mas infelizmente algumas nem tanto.
E em cada uma delas, a gente precisa aprender a confiar que Deus tem os planos dele nas vidas dos nossos filhos e que ele vai cumprir com cada propósito que ele determinou antes do nascimento. Antes que a gente sonhasse com o rostinho dos nossos filhos, Deus já tinha algo planejado para eles. E eu creio muito nisso. Quando meus filhos nasceram, eu os consagrei a Deus. No ventre, eu já os tinha consagrado. Eu entendia que eles não eram meus, que eles eram presentes, que Deus estava me dando para eu cuidar, para educar, para formar pessoas que pudessem um dia brilhar a luz de Jesus nesse mundo. E eu continuo crendo nisso. Não tem sido fácil. As coisas têm acontecido de uma forma muito antecipada. Eu esperava esse momento de desapegar e entregar o meu filho verdadeiramente nas mãos de Deus uns anos à frente. Mas nos próximos dias ele vai começar a trilhar o seu caminho, vivendo sozinho, longe da família, lá na Itália, onde a gente escolheu para ele começar a se desenvolver no esporte, que é o basquete, estudar e construir o caminho dele. Então eu queria que a gente lesse esse texto que a gente já falou algumas vezes aqui nas Déboras. Eu já falei, a Selma já falou, tenho certeza que todos vocês conhecem, mas é um texto muito significativo para mim. É justamente o momento em que Abraão tem que fazer a escolha de obedecer a Deus ou deixar que o seu lado de pai dominasse a situação. E ele escolhe obedecer. E eu tenho certeza que foi a escolha mais difícil da vida de Abraão. Abraão esperou, sonhou por esse filho, Isaac, muitos e muitos anos. Isaac era o filho da promessa e ele veio na velhice de Abraão. Quando Abraão já tinha 100 anos, a sua mulher Sara tinha 90, ela deu à luz a Isaac. Antes disso, Sara não gerou filhos. Ela viveu a vida inteira dela na expectativa dessa bênção, que é poder gerar um filho no ventre, que é poder criar uma criança, amamentar, ter o seu bebê nos braços. Mas o que parecia impossível aos homens não era impossível para Deus. E com 90 anos ela concebeu Isaac. Ela já tinha passado do tempo de ter filhos há muito tempo, como a Bíblia mesma fala. Mas Deus deu esse presente. E eu fico imaginando que um casal que esperou tantos e tantos anos por esse presente, sabendo que ele era algo que Deus havia prometido. Não foi um acaso, não foi uma obra do destino, foi uma promessa de Deus, um presente. Passado alguns anos, Deus pede esse presente para Abraão, em forma de sacrifício. Todos os sonhos ali que Abraão tinha, tudo que ele pensava para o filho dele, tudo que ele calculava que um dia aconteceria, de repente fugiu do controle dele. Ele não tinha mais domínio sobre a situação. Um pai acostumado a cada dia da sua vida cuidar desse filho, planejar o futuro desse filho, agora foi-lhe roubada essa chance de fazer algo por esse menino quando ele crescesse. Mas mesmo assim ele escolheu obedecer. Vamos ler? Depois vocês podem reler esse texto lá em casa, tranquilas, para meditar novamente, porque é uma história muito bonita, de fé realmente. Mas eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Tá? Essa história está em Gênesis 22, do versículo 1.
Eu vou ler só até o 14, mas ela ainda segue um pouquinho adiante, tá? Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Já pensou? Você ouvir isso do próprio Deus? Não tem como não se desesperar, né? Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que tinha sido indicado. No 3º dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Javé-Jirê significa o Senhor providenciará. E é nesse termo que eu quero que a gente se concentre. O Senhor providenciará. Abraão escolheu obedecer a Deus uma ordem que deve ter sido a maior dor da sua vida, sem sombra de dúvida. Como é que você pega teu único filho, aquele que você esperou a sua vida inteira, aquele que você sonhou, aquele que você ama, aquele que você sabe que Deus disse que ia ser a promessa para perpetuar a sua geração e tornar dela uma grande nação? Como é que de repente tudo isso deixa de existir? Você simplesmente pega o seu filho e o devolve a Deus da forma mais doída que se pode imaginar? Mas ele escolheu obedecer. E ele escolheu adorar. Quando ele subiu com o menino, ele disse aos servos que eles iam adorar ao Senhor. Abraão confiou tão cegamente no propósito que Deus tinha, que ele, ao invés de blasfemar, reclamar, gritar, discutir com Deus, disse que ia subir o monte para adorar com o filho. E ele chegou a colocar seu filho ali naquele local de sacrifício. Ele realmente estava disposto a obedecer ao Senhor até o último minuto. Quando Deus exigiu essa situação de Abraão, ele não queria Isaque. Ele não queria realmente o sacrifício de Isaque ali. Ele queria Abraão, ele queria testar a fé de Abraão, embora ele já soubesse, mas talvez Abraão não sabia o tamanho da sua fé, o tamanho do seu amor e obediência por Deus. Dentro de alguns dias eu vou entregar o meu Isaque ao Senhor.
embora a gente tenha se cercado de vários cuidados, e embora a gente deseje o melhor acontecer para a vida do meu filho, vai ser a entrega mais doída da minha vida. Eu não vou estar lá para proteger, para guiar, para cuidar, se ele ficar doente, se ele tiver fome. Eu vou ter que confiar que o Senhor, o Deus da provisão, o Deus de amor, vai estar cuidando dele. Muitas vezes a gente precisa entregar nosso Isaac. E geralmente nossos filhos são nosso Isaac. Às vezes numa situação de um filho que está indo embora, como o meu, de um filho que está prestes a se casar, formar uma nova família, construir a sua vida com a esposa que ele escolheu, com o esposo, sair de casa e começar a andar com as próprias pernas. Muitas vezes a gente tem que entregar o nosso filho porque a gente já cansou de lutar por ele, porque a gente já fez tudo o que podia, tudo que estava no nosso alcance. Esgotaram-se as nossas forças, nossos recursos, e você não conseguiu tirar seu filho daquele lugar escuro que ele se encontra. Será, minha irmã, que ali não é o momento da gente realmente entregar o nosso Isaac? Não quero dizer com isso abandonar de forma alguma, mas reconhecer que a gente é limitado e que por mais que a gente chame, por mais que a gente faça, nada se compara ao que Deus tem para os nossos filhos preparado. Nada se compara àquilo que Deus pode fazer pelos nossos filhos, ao milagre que Ele pode fazer e nós não podemos. O nosso amor, que é tão grande, não tem poder de fazer um milagre na vida dos nossos filhos, mas o nosso Deus tem. Só que enquanto a gente continua lutando e segurando com as nossas mãos, sem realmente entregar e confiar nesse Deus provedor, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca, vai continuar sofrendo sem ver o resultado. O resultado que a gente só enxerga quando a gente realmente entrega o nosso filho no altar. Quando a gente realmente entrega todas as situações que cercam a vida dos nossos filhos no altar de Deus. E isso é muito, muito difícil. Para mim, como mãe, que cuido de uma criança desde o meu ventre, reconhecer que agora eu vou cuidar só de longe, está sendo bem difícil. E eu tenho certeza que se você está passando por uma situação parecida, de ter que realmente entregar o seu filho para que ele ande com as próprias pernas, para que ele siga o caminho que ele escolheu, sem a sua interferência, eu tenho certeza que você está sofrendo também assim como eu. Mas a gente tem que crer nesse Deus provedor, que ama profundamente a vida dos nossos filhos e que os gerou com propósitos muito bem definidos. A gente precisa crer que esses propósitos vão se cumprir na vida dos nossos filhos. E muitas vezes não somos nós que vamos conduzir eles nesse caminho, mas o Senhor estará conduzindo e guiando. Precisamos crer nisso. Desde que tudo isso começou na minha vida, eu tenho confiado cada momento dos meus dias nas mãos desse Deus provedor, e eu tenho visto quase que diariamente pequenos milagres acontecendo, situações que eu não tinha como resolver se resolvendo, porque eu escolhi entregar. Eu entendi que eu não tinha controle sobre aquilo, e que se Deus estava conduzindo, que se Deus estava pedindo que a gente seguisse aquele caminho, eu tinha que confiar
que Ele estaria fazendo melhor. E eu tenho certeza que Ele continuará fazendo. Ainda tem muitas coisas pendentes para acontecer. E eu não faço ideia de como as coisas vão se suceder daqui para frente. Mas eu tenho descansado nesse Deus maravilhoso. Não tem sido fácil e eu estou vivendo a maior prova de fé da minha vida. Assim como eu acredito que Abraão viveu a maior prova de fé. E quanta fé ele já teve. Quanto esse homem já esperou para ter esse filho. Quanto ele lutou internamente, vendo que a idade chegava e o filho não vinha. Mas ele creu. Só que a prova verdadeira de fé foi o momento que ele teve que entregar o filho no altar. E essa é a nossa prova. Não temos o poder de cuidar de todas as situações das vidas dos nossos filhos. Não temos o poder de definir o caminho que eles vão seguir. Embora a gente aconselhe, embora a gente ajude, embora a gente se dedique, a gente trabalhe tanto por isso. A gente deixa de olhar para a gente quando a gente é mãe e olha só para essas pequenas criaturas que a gente pôs no mundo. A gente não liga para mais nada. A gente pode andar com a roupa velha, mas a gente quer ver eles com a roupinha linda, novinha. A gente deixa de fazer por nós para fazer por eles e não dói nada fazer isso. É uma coisa tão louca. É muito amor que a gente sente. Mas a gente não pode cuidar naquelas situações que só Deus pode. E é aí que a gente tem que confiar e crer. Entrega teu Isaac. Entrega realmente aquelas situações que você está vivendo com seu filho, que só você sabe. A luta que tem sido. Como é difícil desapegar de certas situações. Como é difícil aceitar algumas circunstâncias. Aquilo que tem sido motivo de atrito entre vocês, que vocês não conseguem se resolver e tem trazido problemas para dentro da sua casa. Entrega. Entrega-se, Isaac, no altar de Deus. Porque Deus quer o teu coração trabalhado. Deus quer a tua fé crescendo. Deus quer que você realmente compreenda que nossos filhos são dele, não são nossos. E eu sei que é difícil para a gente aceitar, mas não são nossos. E também não são do mundo, não. São de Deus. Creia nisso. Os teus filhos são de Deus e têm um propósito muito bem definido. Creia que eles vão se cumprir. Deus ama profundamente nossos filhos e nessa certeza eu sigo confiando que nada do que Deus faz é pela metade. Ele vai cumprir os seus desejos, os seus planos na vida do meu filho. E nessa história eu sou só a coadjuvante. Eu sou só alguém que está colaborando para que Deus cumpra os seus propósitos através da vida dos meus filhos. Somos colaboradoras do reino de Deus, criando essas joias para nós tão preciosas, mas muito mais preciosas para Deus. Entrega teu Isaac, entrega aquela dificuldade que você está passando com seu filho, ou aquilo que tem te trazido medo, ansiedade. Cada situação é única, mas Deus tem o controle de todas elas. Amém? Então não se esqueça, Jeová Jireh, nosso Deus provedor. Ele vai prover todas as situações da vida dos nossos filhos. Basta que a gente creia e entregue realmente as suas vidas para que Ele cumpra com perfeição
os propósitos na vida de cada um. Amém? Um beijo grande para todas vocês. Fiquem com Deus.